Antes da gente começar a ler o texto, eu vou sinalizar para vocês as marcações que foram colocadas nele para facilitar. A gente viu na semana anterior que muita gente está com dificuldade ainda em fazer as pausas, em dar as ênfases e fazerem os tons de queda nas declarações. Então, com essas marcações essa semana, vamos ver como a gente se sai. Vocês vão ver que em todas as frases que são declarações, eu marquei com uma setinha vermelha, indicando o tom de queda, para a gente lembrar que é para fazer tom de queda no final. Além disso, vocês vão ver que tem uma representação de um rosto com uma indicação de inspiração, ou seja, é a pausa que a gente faz para pegar ar, para respirar. Então, mais um ponto a se observar para facilitar nossa prática dessa semana. Mais um detalhe é que as partículas de tópico eu destaquei com uma marquinha verde. Pronunciar as partículas de tópico que estão ali não é obrigatório, a gente sabe que na fala é algo opcional. Mas se pronunciar, dá ênfase nessa partícula, a ideia é subir um pouquinho o tom de voz. 저는, 엄마는, um pouquinho de subida ali para dar esse destaque ao pronunciar a partícula de tópico, certo? Ah, mas eu não quero pronunciar. Tudo bem, na fala é uma opção. Através do contexto, o seu ouvinte pode perfeitamente te entender. E se não entender, vocês estão conversando, ele pode te perguntar de novo. Então, se você optar por omitir a partícula de tópico na hora de entregar a sua atividade, lembre que o termo que deveria receber essa partícula precisa ser destacado com a sua voz. É por isso que partículas na fala podem ser omitidas, a de tópico principalmente. Se você quiser omitir, fica à vontade, mas sempre lembra de omitir a partícula. Onde é que vai ficar então essa ênfase? Aonde eu vou fazer essa ênfase? No termo que seria marcado por ela, caso eu a colocasse. Então, 저는 ou 저 sobe um pouquinho, certo? Antes ainda da gente começar a leitura, eu vou tentar explicar um pouquinho o vocabulário. Vou com calma dessa vez para ver se a gente consegue dar o melhor de maneira mais positiva aí nessa semana. Vocês têm o vocabulário, mas eu vou explicar um pouquinho, certo? 어리다. 어리다 é um verbo que significa ser jovem, mas o sentido desse verbo, né, porque nós temos dois em coreano que podem ser sinônimos, nós temos 어리다 e temos 쫌다. O sentido do 어리다 é para aquelas pessoas que são jovens a ponto de precisar da ajuda de alguém para fazer qualquer coisa, porque ela ainda é muito jovem. Esse seria o motivo. Não é aquela pessoa que precisa da ajuda do outro porque sofreu um acidente ou nada desse tipo, não, tá? É aquela pessoa que precisa da ajuda de outros para tudo, para comer, para tomar um banho, para qualquer coisa, porque ela ainda é muito jovem. Ou seja, ser jovem como sinônimo de ser uma criança. Seguindo aqui para a gente entender o que acontece nessa expressão, porque nós não aprendemos na gramática. A terminação 을 때. A gente vai usar essa terminação junto com o verbo para indicar no tempo em que aquele verbo acontecia. Deixa eu dar mais exemplos aqui com esse uso do 을 때. No tempo em que alguma coisa acontecia ou era. O verbo 아프다, ser ou estar doente. 아팠을 때, no tempo em que eu estava doente. Outro, 행복하다, ser ou estar feliz. 행복했을 때, no tempo em que eu era feliz, no tempo em que eu estava feliz. Vejam que esses verbos vão vir no tempo passado mesmo, já que a gente vai citar algo que acontecia, que aconteceu. 배고프다, 배고팠을 때, no tempo em que eu estava faminto. Então, 을 때 é para indicar no tempo em que alguma coisa era ou acontecia, ok? Então, nós temos no nosso textinho, 어렸을 때, no tempo em que eu era jovem, mas esse jovem a gente já pode traduzir para o português como criança. No tempo em que eu era criança, 어렸을 때. Aí tem o 부터. 부터, a gente viu lá no grupo C, como se usa, por que se usa. Vou lembrar vocês aqui. E com o B nós não abordamos na gramática, mas falamos rapidamente em alguns treinos orais, se eu não me engano. 부터 é para indicar a partir de uma coisa, uma pessoa, um lugar, a partir de, ok? Então, quando eu digo 어렸을 때부터, eu estou dizendo a partir, né? Desde
o tempo em que eu era criança, desde que eu era criança, a partir do tempo em que eu era criança, desde que eu era criança, né? Desde esse início aí, começou daí, a partir daí, desde que eu era criança, o que acontecia? Vamos ver? Nós temos palavrinhas lá. 항상. 항상 significa sempre. Outra palavra que significa sempre é 늘. Tá lá no vocabulário embaixo. Só que 늘 é mais usado na escrita, então eu optei por deixar 항상, que é muito mais comum na fala, certo? Ambos podem ser trocados aí. Se for escrever, opta pelo 늘, ok? Então, 항상 significa sempre, assim como 늘. Só que 늘 a gente usa mais na escrita, 항상 muito comum na fala. 좋은 이야기. 좋은, lembram? 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. 좋은, bom, tá? Eu não vou abordar muito aqui. Esse un, que aparece ali depois do jo, não é a partícula de tópico para ser pronunciada com ênfase, tá? A função dela ali não é de partícula de tópico. Nós não chegamos a aprofundar isso em gramática, mas nós estamos aqui nominalizando esse verbo. Nós estamos tirando a ideia de é bom, está bom, e apenas estamos dizendo bom, ok? Bom ou boa, né? E no caso aqui, boa. Já que iagi significa história. Histórias em geral, não a história que a gente aprende lá no currículo escolar, certo? Então, 좋은 이야기, boas histórias, que a gente vai notar que o texto está falando de coisas no plural. 좋은 이야기를, vejam que eu coloquei partícula também ali entre parênteses, é uma opção, tá? Você pode dizer apenas 좋은 이야기. E depois temos 듣는. 듣는, isso, lembra da nasalização. T, som do T curtinho. Mas é sucedido do ni, nasaliza esse som do T curtinho. 듣는, como se fossem dois sons de N. 듣는, 듣는. Puxa um pouquinho o som do N no primeiro bloquinho, tá certo? Não façam 듣는, não. Tem que ter um som nasal no primeiro também. 듣는, 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 ok? 듣다 é o verbo ouvir, 듣다. Uma coisa interessante é que esse verbo é um verbo de ação, ouvir, e ele também tem partícula de tópico nele. Será que é a mesma coisa? Como é que eu faço então aqui, já que ouvir é uma ação, não tem aquela coisa de ser ou estar bom, para eu retirar o ser ou estar? Nesse caso, a gente vai ler um pouquinho mais, porque não tem só partícula de tópico. Aqui agora já é um padrão. 는 것, 는 것. Se eu fosse pensar ao pé da letra, tentar dar um toquezinho ao pé da letra aqui, eu diria got significa coisa. Coisa, e eu diria, para facilitar, nunca vi essa explicação, mas eu costumo pensar assim, pelo menos para pegar do início, que significaria que é. 듣는 것, coisa que é. Na verdade, eu nunca ouvi esse tipo de explicação, mas foi uma maneira que facilitou bastante para mim assimilar melhor esse padrão, o uso desse padrão. Viram lá quando eu expliquei o tempo em que alguma coisa acontecia, ou que alguma coisa era. Esse aqui é mais fácil, eu já encontrei isso em alguns sites. Mas o uso do 는 것 como coisa que é, eu ainda não vi dessa forma. Foi uma assimilação pessoal que acabei tendo e talvez ajude a entender melhor o uso desse 는 것. Coisa que é. Não quer dizer que 는 agora vai significar que é, ok? É só para vocês entenderem a função desse padrão. Como é que ele vai encaixar esse verbo tentar dentro da frase, sendo que ele não é o principal. Vamos lá continuar para o finalzinho, só para a gente entender por completo essa frase. E aí a gente começa a leitura, tá? 좋아했었어요. Final, tom de queda. 좋아했었어요. 좋아했었어요. 좋아하다, gostar. 좋아했어요. Gostei. 좋아했었어요. Costumava gostar. Gostava. Era um hábito do passado, ok? 지금 천천히 읽읍시다. 그럼 어렸을 때부터 por que estou fazendo pausa em 부터? Porque 부터 é uma locução adjetiva em português. Desde quando eu era criança, a partir de quando eu era criança, começando dali,
nós respiramos para poder continuar a frase. Então, esse é o momento da gente fazer a pausa aqui também, tá certo? 어렸을 때부터, então, quando tivermos conjunções, a gente já sabe 고, 면, 아서, 어서, 해서. E agora, vocês estão vendo 부터, que é uma locução em português. Nós vamos respirar. Falou 부터, respira, certo? Então, vamos lá. 어렸을 때부터, ok? O que acontecia? 저는, ênfase. Não quer dizer o 는, 저. 항상 좋은 이야기를 듣는 것을 좋아했었어요. 항상 좋은 이야기를 듣는 것을 좋아했었어요. Descendo o tom no final, mais uma vez. 항상 좋은 이야기를 듣는 것을 좋아했었어요. Tá achando muito grande ainda para dizer esse trechinho entre o 항상 e o 것을? Tudo bem, vou facilitar. 항상 é um advérbio. Advérbio é uma coisa muito maleável. Dá pra gente colocar no começo da frase e dizer 항상 어렸을 때부터, ok? Dá pra gente colocar ele no início. Dá pra gente colocar ele depois do 부터, entre o 부터 e o 저. Só não dá pra colocar ali entre o 을때, já que 을때 é um padrão. O padrão vem juntinho, tá bom? Não pode separar. E o 부터 também não dá, porque a partícula vem juntinho. Mas entre o 부터 e o 저 dá pra gente fazer 어렸을 때부터 항상, ok? Dá pra gente colocar em lugares diferentes na frase advérbios. Eles são muito maleáveis. Então, uma sugestão, se vocês estiverem achando que essa frase tá muito grandona, tá difícil, dá nervosismo, porque é a primeira, inclusive, é que vocês falem o 항상 separadamente. Vou tentar dar um exemplo. 어렸을 때부터 저는 항상 coisa rápida, tá? Não é pra ficar 2 segundos parado, não. 저는 항상 좋은 이야기를 듣는 것을 좋아했었어요. Eu sei que é uma frase grande, mas uma vez que vocês conseguirem fazer isso aqui, as próximas vão ficar mais fáceis. Vamos de novo? 어렸을 때부터 저는 항상 좋은 이야기를 듣는 것을 좋아했었어요. De novo. 어렸을 때부터 저 항상 좋은 이야기를 듣는 것을 좋아했었어요. Muito bem, vamos para a próxima agora. Na próxima frase, nós temos partículas entre parênteses. E vocês vão ver que tem uma partícula a ser destacada, que é a partícula de tópico. As outras partículas, eu sugiro que vocês não pronunciem, se estiverem ainda com muita dificuldade. A menos que vocês já se sintam aí bem seguros e queiram se desafiar. As meninas que estão seguras sabem de que eu estou falando. Então, vamos lá. Lembrando que i, a vogalzinha i, tem som de e, quando é usada como partícula de posse. Então, nós vamos dizer 할머니에. Ok? Eu aprendi isso depois, né? Tive aí os percalços no projeto, eu não sabia. E foi aquela loucura no começo que nós tivemos que explicar melhor o que era o projeto, o que estava acontecendo na minha caminhada de aprendizado. Hoje, nós, graças a Deus, já podemos fazer isso com muita segurança. E é uma vogal, mas pode ser usado para indicar a posse. Então, algo de quem? Da 할머니, da vovó. 이야기, história. Então, as histórias da vovó. Então, 할머니의 이야기 듣는 것은 재미있었어요. E também temos o verbo na frase que não está lá no vocabulário, que é o verbo 재미있다. Ser ou estar divertido. Então, já dá pra gente entender o que é que está sendo dito aqui. O verbo está indicando um hábito do passado, algo que acontecia no passado. Então, era. Vamos lá pronunciar com as partículas. 할머니의 이야기를 듣는 것은, partícula de tópico para quem for pronunciar com ela. 재미있었어요. De novo. 할머니의 이야기를 듣는 것은 재미있었어요. Tom de queda no final. Vejam quantos detalhes a gente tem que ter atenção, né? Então, se puder omitir as partículas para deixar isso mais fácil para vocês, fiquem à vontade, tá bom? Vamos fazer sem as partículas agora. 할머니 이야기 듣는 것. Omitir o tópico. Omitir a partícula de tópico. 재미있었어요. Descendo o tom no final. Mais uma vez. 할머니 이야기 듣는 것. 재미있었어요. Mas eu quero pronunciar com a partícula de tópico, porque eu sinto que quando eu uso ela, eu me sinto mais seguro em dizer a frase. Eu já percebo onde está o tópico e eu sei que ali eu dou ênfase. Tá, pode deixar ela uma opção.
As outras eu vou deixar de fora, mas essa daqui eu vou pronunciar. Então, como é que ficaria? 할머니 이야기 듣는 것은 재미있었어요. Inclusive, eu sugiro que a de tópico vocês mantenham, se perceberem que ficou mais fácil para vocês. Tentem fazer usando as partículas à medida que vocês perceberem se é mais fácil ou não.